Queridas irmãs, queridos irmãos, que a doce e incomparável paz de Jesus se faça em nossos corações e permaneça em nossos corações. Estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê, o que dá ou o que faz a vossa mão direita. Nesta oportunidade, item 19, benefícios pagos com a ingratidão. Benefícios pagos com a ingratidão. Digamos que agradecer é reconhecer o bem que recebemos, é demonstrar de alguma forma, e podemos demonstrar gratidão de muitas formas, sempre que reconhecemos um benefício em nossas vidas, em nossos assuntos, em nossos temas, ou na vida dos nossos afetos, dos nossos negócios, dos nossos interesses. Rosani Neuhaus, a você a minha gratidão, considerando que o tema é este. Gratidão por hoje e por sempre. Na terra, com toda a certeza, não há quem nunca tenha feito algum bem para outrem. Não consigo admitir a hipótese de que alguém na Terra seja totalmente mau ao ponto de nunca ter feito um bem sequer. Como também não consigo admitir que alguém jamais tenha sido beneficiado por uma palavra, um pensamento, um gesto, uma atitude de alguém. Sendo assim, se todos nós, e isto se deu e se dá em inúmeras oportunidades, somos favorecidos com o bem vindo de outrem, precisamos desenvolver em nós, ampliar em nós, aprofundar em nós o sentimento da gratidão. Seja através de uma palavra, como eu disse, de um gesto, de uma atitude, mas uma das formas mais excelentes de demonstrarmos gratidão é
bem aproveitar a dádiva com que fomos beneficiados. Isto significa que a indiferença é uma das manifestações da ingratidão. E ainda o desperdício da dádiva, o não aproveitamento da dádiva é também outra forma de alguém evidenciar a sua ingratidão. Em o Evangelho primitivo, original, temos várias passagens em que Jesus explicita de maneira clara e inequívoca a sua gratidão, lecionando esta virtude para nós. E ele também, em que pese a sua excelente condição de espírito cristificado pelo amor, não foi poupado pela ingratidão. Ao longo da sua trajetória, ele esteve às voltas com a ingratidão e, portanto, com os ingratos. Em uma das célebres passagens imortalizadas pelos evangelistas, há aquela em que 10 leprosos procuram por Jesus, pedem-lhe misericórdia, pedem-lhe a cura. E Jesus cura os 10 leprosos. Em linguagem odierna, diríamos portadores do mal de Hansen, ou hanseníase, ou hansenianos. E esses 10 curados se vão. E pelo caminho, um deles, observando-se totalmente liberto daquela enfermidade, volta na direção do Mestre e o encontra e se prostra e lhe agradece. Quando então Jesus pergunta: mas não foram 10 os curados? E onde estão os outros 9? Num cálculo singelo, sem nenhum rigor estatístico, se de 10 curados, apenas um retornou e demonstrou claramente o seu reconhecimento ao Mestre, temos então uma estatística aí simbolizada, demonstrando que talvez 90% da humanidade sejam compostos de criaturas indiferentes, ingratas, ainda incapazes de reconhecer a bênção com que foram favorecidas. É este o nosso tema de agora.
benefícios pagos com a ingratidão. E não posso aqui generalizar em caráter absoluto. Creio existir exceções a esta regra que mencionarei, mas digo, em face da passagem evangélica, que raras são as criaturas que reconhecem sempre as bênçãos recebidas e que praticamente ninguém escapa, ressalvadas as exceções, da ingratidão das demais criaturas. Expressando-me no singular, mas podemos ou poderíamos apresentar o raciocínio no plural. Ora, eu cometo ingratidão, não reconhecendo as bênçãos que me alcançam. Ora, sou objeto, não direi vítima, objeto da ingratidão daqueles que foram, em algum momento e de alguma forma, beneficiários do meu comportamento generoso. Porque não há quem na terra, como dissemos a princípio, não tenha sido generoso alguma vez ou algumas vezes. E não há quem nunca tenha sido beneficiado pela generosidade de outrem. O Evangelho aborda este tema e Allan Kardec começa estudando o tema, como vemos no número 19, apresentando uma pergunta que agora leio para todos nós. Que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão em paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos? A pergunta é muito clara e traremos a resposta do próprio codificador. Mas, antecipando o que leremos, digo que naquele que faz o bem, esperando a gratidão do beneficiário, há egoísmo e orgulho. E naquele que recebe o benefício e não reconhece, há também egoísmo e orgulho. Ou seja, o egoísmo e o orgulho permeiam os sentimentos daquele que faz o bem e permanece esperando o reconhecimento do beneficiário. Como também há egoísmo e orgulho naquele que, sendo beneficiado por uma atitude saudável de alguém, se recusa a reconhecer, a expressar de algum modo e a extrair benefícios do bem recebido. Faço uma pausa
para cumprimentar nossa irmã Rosa Marquezine de Assis, Miguel Canauati de Aguaí, Mima Vilas Boas de Franca, e com ela os queridos companheiros do Centro Espírita Francisco Borice. E como tema é gratidão e ingratidão, expresso aqui de alguma forma a todas vocês, a todos vocês, a minha gratidão. E se em alguma oportunidade ou em várias oportunidades eu fui ingrato, valho-me do ensejo para pedir que me perdoem. Eis o que Allan Kardec escreve em resposta à pergunta lida há instantes. Nesses que pensam em não mais fazer o bem, em face da ingratidão dos outros, há mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento é não o fazer com desinteresse, e o bem feito desinteressadamente é o único agradável a Deus. Há também orgulho, escreve Allan Kardec, porquanto os que assim procedem se comprazem na humildade com que o beneficiado lhes vem depor aos pés o testemunho do seu reconhecimento. Aquele que procura na terra recompensa ao bem que pratica, não a receberá no céu. Aquele que procura na terra recompensa ao bem que pratica, não a receberá no céu. Um pensamento singelo nos faz compreender isto. Quando um colaborador, um funcionário, um empregado, da expressão mais antiga, já caindo em desuso, realiza o seu trabalho, ele não recebe 2 salários por um só trabalho realizado. Assim, se aquele que pratica o bem condiciona a prática desse bem à gratidão do beneficiário, o Evangelho está nos dizendo que a gratidão daquele que foi favorecido é já a paga, é já a recompensa, é já o salário daquele que fez o bem. Deus, entretanto, prossegue o Evangelho, terá em apreço aquele que não a busca no mundo. Deveis sempre ajudar os fracos, embora saibais de antemão que os a quem fizerdes o bem não vou agradecerão. Chama atenção para uma palavra que aqui está. Deveis sempre ajudar os fracos. Portanto, além do egoísmo e do orgulho que permeiam a ingratidão, encontramos aqui uma outra causa da ingratidão,
a fraqueza do espírito, a covardia moral, a sua fragilidade é tanta que ele não se anima a expressar o seu reconhecimento. Vamos pontuar agora, ainda baseados na mensagem que está no número 19. A ingratidão dos beneficiários produz maior recompensa ao benfeitor, que se compara, então, ao colaborador que ainda não recebeu o seu salário. Mas nós, os cristãos, com o Cristo, não devemos, em momento algum, cogitar de qualquer recompensa, seja na terra, seja na pátria espiritual. Venha o reconhecimento das criaturas humanas, venha da espiritualidade, ou seja, é a prática do bem pelo bem, é a prática incondicional do bem, como procede Deus em relação a todos os seus filhos. É como procede Jesus em relação a todos nós, seus irmãos. E isto também encontra fundamento em o Evangelho, quando Jesus, referindo-se ao Pai, diz que o Pai faz que chova para bons e maus, e que o sol se levante para justos e injustos. Tudo o que é de Deus é igualmente e incondicionalmente para todos os seus filhos. Reconhecendo, porém, que como a lei é de justiça, a cada um segundo as suas obras. O ingrato, como é intuitivo, colherá no tempo e no espaço as consequências de sua ingratidão, da secura do seu coração, da sua indiferença, do seu egoísmo, do seu orgulho. Como também o bom, o justo, o generoso há de colher o resultado de sua ação positiva, como aquele que é reconhecido, que é agradecido, colherá os frutos da sua gratidão. O Evangelho, nesta oportunidade, nos está propondo a perseverança no bem, haja o que houver, independentemente do comportamento do beneficiário da nossa ação, prossigamos fazendo o bem. Vendo no ingrato um irmão gravemente enfermo, porque a ingratidão é doença da alma, e o irmão doente não merece o nosso ódio, o nosso rancor, a nossa mágoa, mas a nossa compaixão. Sempre que fizermos algum bem e o beneficiário não reconhecer, reconheçamo-lo como enfermo grave, necessitado não só daquele bem já feito, como também agora necessitado
da nossa tolerância, da nossa paciência, da nossa compaixão, porque o ingrato já é infeliz, conflitado, desencontrado por conta própria. E a ingratidão cuidará do ingrato, sem que necessitamos nos comprometer com qualquer conduta antifraterna, anticristã em relação ao ingrato. A ingratidão, no momento oportuno, através das circunstâncias adequadas, chamará o ingrato ao despertamento consciencial. A ingratidão de agora pode gerar frutos excelentes para o futuro. É uma semente que lançamos no solo da vida. O bem que fazemos sempre haverá de sensibilizar os beneficiários, agora ou mais tarde. Quantas bênçãos podem estar ocorrendo em nossas vidas na hora presente, em razão do bem feito em outras reencarnações, ou nesta encarnação mesmo, em anos recuados. O ingrato colherá os efeitos da sua ingratidão. Por que também perseverarmos no bem? Porque quando trabalhamos no bem, estamos trabalhando também a benefício nosso. E no item 19 encontramos esta frase síntese, otimista, a suscitar em nós bom ânimo, confiança, coragem para a continuidade do trabalho do bem. Está dito, um benefício jamais se perde. Um benefício jamais se perde. E o nosso sempre lembrado Chico Xavier, neste tema, deixou esta pérola: o bem que fazemos em alguma parte será nosso advogado em toda parte. O bem que fazemos em alguma parte será nosso advogado em toda parte. Como sugestão para estudo, deixo para nós o livro Vinha de Luz, de Emmanuel e Chico, capítulo 31, de ânimo forte. E ele se inspira em versículo do apóstolo Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. E Emmanuel nos deixa este pensamento: onde esteja a possibilidade de sermos úteis, avancemos de ânimo forte para a frente, construindo o bem, ainda que defrontados pela ironia, pela frieza ou pela ingratidão, porque, conforme a palavra iluminada do apóstolo aos gentios, Deus
não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. E ainda como sugestão bibliográfica, o livro Jesus e a Atualidade, do Espírito Joana de Ângeles, psicografia do nosso também sempre lembrado Divaldo Franco. E ela terminará este capítulo, Jesus e ingratidão, dizendo: não te preocupes com os ingratos dos teus caminhos de amor. Prossegue, ofertando luz, sem te inquietares com a teimosia da treva. Onde acendas uma lâmpada, a claridade aí derramará dádivas. Os teus beneficiários que te abandonaram, esqueceram ou se voltaram contra ti, aprenderão com a vida e compreenderão mais tarde o que fizeram. Recordarão das tuas atitudes e buscarão passar adiante o que de ti receberam. Não é, portanto, importante o tratamento que te deem em retribuição, mas sim o que prossigas fazendo por eles. Não é, portanto, importante o tratamento que te deem em retribuição, mas sim o que prossigas fazendo por eles. O bem é sempre o bem, independentemente da gratidão ou ingratidão dos beneficiários. Que nos esforcemos, concluindo as reflexões, para diminuirmos quanto possível a ingratidão que ainda por vezes nos alcança, nos atinge e nos infelicita, porque não há felicidade na ingratidão, na frieza, na indiferença, no egoísmo, no orgulho. Enquanto que o espírito reconhecido, o espírito agradecido é sempre muito feliz e vai, com a sua gratidão, ampliando as suas possibilidades de receber o bem sempre mais, em maior cópia. Que Jesus a todos sempre nos abençoe.